E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem nos comentários e deixa uma outra pergunta para a próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também para fazer o seu questionamento para a semana que vem. Esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é aquele aplicativo extremamente completo, você encontra tudo sobre futebol, notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos europeus como a Bundesliga, né, o campeonato alemão. A novidade do OneFootball é uma ferramenta chamada Head to Head, que analisa os resultados de um confronto considerando até 5 anos para trás, para te entregar um potencial placar para essa partida, que pode te ajudar nas apostas esportivas. E o OneFootball segue com aquele conteúdo informativo de sempre, totalmente gratuito, disponível tanto para Android quanto para iOS. O link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, ou você pode apontar a câmera aí para o QR Code que está na tela, que vai direto. Começo com a pergunta do Erivane Florencio de Arruda. Emerson, de acordo com as contratações já feitas, você acha que dá para o Cruzeiro ganhar o Mineiro? Erivane, obrigado pela pergunta. Claro que dá, cara, é sempre possível. Quando o Cruzeiro tava com esse time feio, jogando Série B, essa zona que a gente tava, a gente conseguiu, por exemplo, ganhar do Atlético Mineiro, né, aquele clássico na temporada 2021, que foi o único clássico, inclusive. O Cruzeiro ganhou 1-0, gol do Ayrton. O Cruzeiro ele é plenamente capaz de ganhar o Campeonato Mineiro, até porque a gente se fortaleceu. Mas a obrigação de ganhar o estadual não é do Cruzeiro, não é do América, não é da galera do interior. A obrigação de ganhar o Campeonato Mineiro é do Atlético. Por quê? Porque se você somar o orçamento do Cruzeiro, do América e dos outros 9 clubes do campeonato, você não chega no orçamento do Atlético. Então o Atlético Mineiro é franco favorito, sim. Isso significa que eles já ganharam? É claro que não. No futebol ninguém ganha nada de véspera, tá? Mas o Atlético é favorito, é o time que tem jogadores mais talentosos, é o time que mais gasta, então a obrigação de ser campeão é deles. Agora, o Cruzeiro pode ganhar, o América pode ganhar, um Tombense que está na Série B do Campeonato Brasileiro também pode surpreender. O João Félix pergunta, na sua opinião, o que mais mudou na formação de 3 zagueiros de antigamente para hoje? Porque na minha opinião é os zagueiros saberem sair jogando. Um exemplo é o São Paulo, que sempre foi referência nesse estilo, e você acha que se for bem treinado, isso pode ser um diferencial para o Cruzeiro na Série A? João, obrigado pela pergunta. Eu acho interessante esse tipo de discussão, porque pela cultura do torcedor brasileiro, a gente normalmente associa esquema de 3 zagueiros a jogar de forma defensiva, a ser um esquema retranqueiro, coisa que definitivamente não é, tá? E assim, não é que isso é uma coisa recente. Até usando o exemplo que você citou do São Paulo, né, que realmente é um time que teve muito sucesso jogando com 3 zagueiros, especialmente durante aquele tricampeonato brasileiro ali na década, não na década passada, né, já tem aí 15 anos que o São Paulo ganhou 3 brasileiros. Mas pegando 2007, né, que eu acho que foi o auge do São Paulo com 3 zagueiros, a melhor defesa da história de um brasileiro de pontos corridos, né? Eles tomaram 19 gols em 38 rodadas. Esse era o time base do São Paulo, tá? Inclusive dando os créditos aí pro site Imortais do Futebol, que fez um material muito legal sobre esse time. Mas se você pega aí, Rogério Ceni no gol, a zaga com André Dias, Breno e Miranda, o único que era um pouquinho mais limitado tecnicamente era o André Dias, dupla de volantes com Richarlison e Hernanes, o Souza como ala direito, Jorge Wagner na ala esquerda, e um trio de ataque com Leandro Gianecchini, né, um rapaz bem desprovido de beleza, Dagoberto e Borges. Esse era o time base do São Paulo. Mas o que a gente enxerga nisso aqui em 2007, 16 anos atrás? Os zagueiros que saíam jogando pelos lados, os alas eram meias, não eram laterais jogando pelo lado, volantes que chegavam na frente, o goleiro que sabia jogar com os pés muito bem. E a gente tem que tomar cuidado para não virar o Vanderlei Luxemburgo, né, para falar, não, isso daí eu já fazia 20 anos atrás, 30 anos atrás. Não é bem assim, tá? Mas esses conceitos que a gente vê no futebol de hoje, igual o Cruzeiro que jogou a última Série B, o Brock e o Zé Ivaldo avançando pelos lados, muitas vezes o Bruno Rodrigues, o próprio Jajá atuando como alas, né? Eles que são atacantes jogando pelos lados. Isso não é novidade, né? Isso são conceitos que já estão no futebol há muito tempo. Porque muitas vezes a gente fala da tática considerando apenas o desenho e não considera as movimentações, as variações que o jogo tem. O time tem uma forma de se posicionar para atacar, outra forma para defender e ainda tem variações nas transições, né? Quer dizer, o momento que você
recupera a bola para fazer um contra-ataque, qual é a movimentação? Quando você perde a bola, qual que é a orientação? É tentar recuperar essa bola o mais rápido possível? É pressionar o adversário ou é correr para trás para fechar a casinha e compor as linhas? Tudo isso entra também na lógica do futebol. E eu acho que não tem assim tanta diferença no esquema de 3 zagueiros de hoje do que era há 15 anos atrás, porque o futebol passou por uma grande evolução, especialmente do ponto de vista físico, né? Hoje os jogadores correm muito mais, eles são muito mais atletas e tecnicamente a gente vê que houve uma queda também. Por quê? O cara que não consegue competir num alto nível, ele ainda que tenha talento, ele acaba ficando para trás, ele não consegue se sobressair como acontecia antigamente. Então acho que se a gente quiser puxar aí para uns 30, 40 anos atrás, realmente as formações com 3 zagueiros elas eram muito defensivas, mas hoje o futebol, assim, ele obriga que todo mundo saiba jogar, justamente porque todo mundo corre mais, então não dá para você ter um jogador ali que seja só um zagueiro rebatedor que não sabe o que fazer com a bola, ou aquele volante que toma a bola e entrega do lado para alguém jogar. Esse tipo de jogador está cada vez mais raro. Mas o futebol continua sendo jogado com 11 atletas, um no gol e os outros 10 na linha, né? Então, assim, esquemas táticos revolucionários, eu acho que realmente não é uma coisa que a gente vai ver muito, tá? O próprio Guardiola, por exemplo, que é colocado como o melhor técnico dos últimos anos e tudo mais, grande parte do que ele aplica são conceitos que ele viu quando criança ou quando atleta. Então, no final das contas, o futebol é uma grande reciclagem e as mudanças, elas me parecem ser muito pontuais, né? Você tem uma evolução ou outra, mas nenhuma revolução. O Vitor Andrade pergunta: você também ficou iludido com o Diego Renan? Quando ele fez aquele gol contra o Santo André, eu achei que ele só sairia por 15 milhões de euros. Vitor, obrigado pela pergunta. Nesse ponto de uma grande venda, 15 milhões de euros, eu não me lembro se eu fiquei iludido não, tá? Mas eu achava, como acho até hoje, que o Diego Renan era um jogador bem correto, um lateral extremamente útil, até por poder jogar dos dois lados, né? E é um cara que o Cruzeiro acabou... Eu não vou dizer sacaneando, mas assim, o Cruzeiro acabou, pela birra que alguns torcedores pegaram desse jogador, botando ele para escanteio, sendo que o Diego Renan poderia ter sido muito útil pra gente. A última partida do Diego Renan pelo Cruzeiro foi em 2012. Desde então ele passou por Criciúma, Vasco, Vitória, Chapecoense, Figueirense, Ponte Preta, CSA, Avaí e para 2023 foi pro Vila Nova de Goiás. E quando a gente olha que a estreia profissional do Diego Renan foi em 2008 e a última partida dele pelo Cruzeiro foi em 2012, ele jogou mais de 150 partidas pelo Cruzeiro e a última delas foi quando ele tinha 22 anos, tá? O Diego Renan tinha 22 anos quando o Cruzeiro, de certa forma, desistiu desse jogador, assim, o que eu acho um grande erro, porque 2009, Diego Renan jogou bem, foi essa primeira temporada que ele teve uma sequência. 2010, ele também jogou bem, o time era bom. 2011, quando teve ali Barcelona das Américas e tudo mais, Diego Renan não era titular absoluto, muitas vezes jogava o Gilberto, mas era também um jogador útil. Aí o time fez um campeonato brasileiro ruim, ele também. 2012 o time era uma porcaria e o Diego Renan também jogou mal. Então pra mim o Diego Renan sempre foi aquele cara que não vai fazer a diferença, ele não é um protagonista, mas ele vai entregar o feijãozinho com arroz dele ali. Se o time estiver jogando direitinho, ele também não vai comprometer. Aí você pega 2013, ele foi emprestado pro Criciúma, teve uma lesão grave. Para 2014 ele foi emprestado pro Vasco, fez uma temporada jogando bastante por lá. Não me lembro se a passagem dele pelo Vasco foi boa, acho que não, mas ele jogou muitas partidas, quase 50. Depois ele foi pro Vitória, ficou 2 temporadas lá, e em 2016 o Diego Renan teve uma temporada muito boa. Eu tava até pegando os números, ele jogou 52 partidas pelo Vitória, fez 11 gols e só no Brasileiro da Série A ele deu 8 assistências, tá? O Diego Renan fez uma ótima temporada pelo Vitória em 2016 e ele era atleta do Cruzeiro e o Cruzeiro não quis aproveitá-lo. Aí depois o contrato dele com o Cruzeiro termina, ele passa por outros clubes, acaba se consolidando como um lateral de Série B nas últimas temporadas, mas sempre jogando num nível legal. O Diego Renan joga nas duas laterais, é um jogador útil. Você queria o Diego Renan no Cruzeiro em 2023? Não, mas em 2016, por exemplo, em 2015, em 2017, eu acho que ele teria sido extremamente útil pra gente. Até porque nós tivemos laterais muito piores que o Diego Renan vestindo a camisa do Cruzeiro aí, mas a partir do momento que a torcida pega birra com o jogador, né, a situação fica um pouco complicada e o Diego Renan viveu essa história de constantes empréstimos aí, mas era bom jogador. O Valdemir Júnior pergunta: o que você acha do Falcão Garcia? Atualmente ele está no Raio Vallecano e não deve ganhar um salário tão
tão fora da realidade. O seu contrato termina no meio do ano, ou seja, já pode assinar um pré-contrato. Valdemir, obrigado pela pergunta. Realmente as suas informações estão precisas. Radamel Falcão Garcia Zarate está lá no Raio Vallecano, o contrato termina no final do ano, e pelo que eu pesquisei aqui de salário dele, não é um salário baixo, mas é um salário meio que caberia na realidade do Cruzeiro, convertendo o que ele ganha em euros lá no Raio Vallecano pela cotação de hoje, daria algo entre 350 e 400 mil reais por mês. Falcão Garcia apareceu muito bem no River Plate, teve 2 temporadas espetaculares no Porto, depois ótimos anos no Atlético de Madrid, defendeu também Mônaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray e desde a última temporada europeia está no Raio Vallecano. A questão é que o Falcão Garcia, há 10 anos atrás, ele era um dos melhores atacantes do mundo, ele era um centroavante absurdamente matador, ele jogava demais no Porto, no Atlético de Madrid, aí no Mônaco lá em 2013, ali às vésperas da Copa de 2014, ele sofre uma grave lesão no joelho, tá? Ele acaba ficando fora da Copa de 2014 inclusive, e depois ele tem uma passagem pelo futebol inglês muito apagada, né? Uma temporada de Manchester, uma temporada de Chelsea, nos 2 casos ele foi emprestado pelo Mônaco, ele não conseguiu vingar na Premier League, voltou para o Mônaco, onde voltou a fazer muito gol, jogar bem. A temporada que o Mbappé aparece para o futebol mundial é jogando com o Falcão. Em 2019 ele vai para o Galatasaray, joga 2 temporadas no futebol turco com uma média ali de 1 gol a cada 2 partidas, que é uma média boa para atacante em qualquer lugar do planeta, e desde a última temporada tá no Raio Vallecano. Só que assim, eu tô falando aqui da carreira do Falcão, ele vai completar 37 anos agora em fevereiro. E nessa temporada no Raio Vallecano, o Falcão jogou 17 partidas, tendo marcado 2 gols até o momento, mas ele foi titular só 4 vezes, tá? Então assim, o Falcão já tá naquela reta final de carreira, fisicamente ele não entrega mais num alto nível, até porque sofreu com muitas lesões. Então ainda que seja um exímio finalizador, se pingar uma bolinha ali na área, certamente ele sabe o que fazer com ela, eu não acho que seria o tipo de contratação que o Cruzeiro buscaria e não acho que seria interessante até para o perfil, né? A gente precisa de um time intenso, que marque muito, até porque o Cruzeiro não é um dos melhores times do campeonato, então a gente vai precisar muitas vezes jogar em contra-ataque, e eu não acho que o Falcão se adequaria à realidade do Cruzeiro, tá? Você me pergunta se você acha o Falcão melhor que o Gilberto, né, que está sendo aí o jogador mais cotado para ser o camisa 9 do Cruzeiro. O auge do Falcão foi 500 mil vezes melhor que o Gilberto, mas hoje talvez o Gilberto seja melhor que o Falcão, justamente porque a idade chega para todo mundo. O Pedro Trindade pergunta: como está Igor Thiago no Ludogorets? Estatísticas e afins. Se estiver tendo poucos minutos por lá, seria viável um empréstimo? Sigo acreditando que ele nesse Cruzeiro do Pessolano seria goleador. Pedro, obrigado pela pergunta. Eu, assim como você, também acho que Thiago tinha potencial para fazer muitos gols pelo Cruzeiro na última temporada. Ele teve um início de ano fulminante como titular, ali disputando posição com o Edu, né? E acho que o Thiago teria feito uma temporada incrível. O Cruzeiro ter vendido ele em fevereiro como fez foi um erro absurdo da gestão do Ronaldo. E pelo Ludogorets, o Thiago soma 34 partidas até o momento, marcou 7 gols e deu 6 assistências. E o Thiago não é um titular absoluto no Ludogorets, mas ele tá sempre envolvido nos jogos, tá? Parece que dos 35 jogos na temporada, ele foi utilizado em 32, aproximadamente a metade desses jogos como titular, os outros entrando no segundo tempo. E é interessante que o Ludogorets disputou as qualificatórias da Champions League, o Thiago inclusive fez gol, né? Mas eles acabaram caindo antes da fase de grupos, por isso que o Cruzeiro não recebeu uma moedinha, e eles acabaram indo parar na Liga Europa. Jogaram a Liga Europa num grupo que tinha Roma, Betis e o HJK, que é um time da Finlândia. O Thiago foi titular nos jogos mais casca grossa, né? Ele foi titular nas 2 partidas contra a Roma e contra o Betis. Contra os finlandeses ele entrou no segundo tempo, ele não fez gol na Liga Europa. E você perguntou aí de minutagem, o Thiago jogou aproximadamente 1.400 minutos por lá, o que mostra que ele é um jogador utilizado regularmente. Acho que o Ludogorets não teria nenhum interesse em emprestar o jogador, até porque ele está sendo utilizado lá, quando não é o titular, entra no segundo tempo, né? Tem um centroavante argentino, Matteo Tissera, que tem feito mais gols que o Thiago, e muitas vezes ele é o titular, mas é um cara de 21 anos que está se adaptando ainda ao futebol europeu, e a tendência natural do Thiago é que nas próximas temporadas ele evolua bastante. O contrato dele lá na Bulgária vai até 2025,
Se eu fosse o Cruzeiro, manteria uma observação próxima, até porque o Thiago gosta do Cruzeiro. Quando teve de férias aí no meio do ano, ele visitou a Toca da Raposa para encontrar a rapaziada. Ele gosta do Cruzeiro, teve uma passagem legal por aqui, foi muito útil numa época de vacas magrinhas, né? Ajudou muito o Cruzeiro em campo. Aquele gol marcado contra o Londrina que nos salva de uma queda para a Série C, aquilo ali tem que estar na história, eu acho que a gente não pode esquecer, mas um retorno dele nesse momento eu acho que não tem muita chance de acontecer não. O Arthur Luiz pergunta: um dia eu vi um vídeo que você fez em que citou o Jairo Concha, que você sempre contratava no Futebol Manager para o Cruzeiro. Você acha que na vida real ele seria uma boa, ou você contratava ele por ser bom no jogo? Arthur, obrigado pela pergunta. Compartilhando com você aí um princípio básico de jogadores de Futebol Manager. FM é coisa séria, cara. Se o jogador é bom no Futebol Manager, tem uma grande chance dele também ser bom na vida real. Sobre o Jairo Concha, ele é titular absoluto do Alianza Lima, do Peru, atual bicampeão nacional. E em 2022 jogou 40 partidas, marcando 6 gols e distribuindo uma assistência. O Concha tem 23 anos, o contrato dele com o Alianza Lima vai até o final dessa temporada. E ele recebeu para 2023 a camisa 10 do Alianza, que era do Jefferson Farfán, né? Aquele atacante experiente. Agora o Jairo Concha vestirá a camisa 10. Eu vi que tinha clubes até do Chile interessados nele, acho que o Huachipato, mas nesse momento parece que ele vai ficar por lá, onde joga junto com o Hernan Barcos, inclusive. O Pirata tem feito muito gol por lá. E assim, o desempenho do Jairo Concha no campeonato peruano é muito bom, né? Ele é aquele meio campista ali, meio que um segundo volante, um cara que arma o time, que organiza desde o campo defensivo, eventualmente chega na frente, bate bem na bola, é um jogador de bom passe, mas quando você olha para os números dele na Libertadores, você vê que tem uma queda, principalmente a questão de recuperações de bola, tá? Então eu acho que o Jairo Concha é um jogador que carece alguma coisa do ponto de vista físico, de intensidade, que me faz pensar que não seria um nome muito interessante para o Cruzeiro na vida real, justamente porque ele precisaria passar por um processo de adaptação e não dá pra gente ter certeza se ele conseguiria se adequar a esse calendário caótico do futebol brasileiro, a esse jogo um pouco mais corrido do que o futebol peruano, né? E tecnicamente o nível do futebol brasileiro também é mais alto, mas o Jairo Concha não é um jogador ruim, tá? Inclusive há umas 2, 3 edições para trás do Futebol Manager, ele era sim um craque. Agora o pessoal já colocou ele um pouquinho mais realista, mas é um bom jogador, joga no time grande do Peru, vai disputar Libertadores e tudo mais. Então assim, é um cara que vale a pena manter observando, até porque o contrato dele termina no final do ano, né? Então talvez no meio do ano você já poderia propor um pré-contrato, mas nesse momento assim eu não acho que seria um nome que vale a pena o Cruzeiro fazer um investimento para trazer, tá? Justamente porque precisaria se adaptar a muita coisa, principalmente do ponto de vista físico. O Diogo Alves Ferreira pergunta: seu conteúdo é muito sério, eu gosto bastante. Obrigado, Diogo. Na minha visão, contrasta com o nome do canal. Quando você o fez, pensou que iria tão longe? Se fosse mudar, teria outro nome em mente? Diogo, obrigado pela pergunta. Cara, eu não te digo assim que quando eu criei o canal eu tinha em mente o que a gente poderia alcançar. Eu achava que chegar a 100 mil inscritos era algo assim muito difícil, muito improvável, e quando a gente chegou eu acho que foi um negócio bem marcante. Mas sobre o nome 6-1, eu acho que é uma questão de como você enxerga esse jogo, esse placar. Tem gente que acha que o 6-1 é uma zoeira com o Atlético. Para mim, o 6-1 é a celebração de uma grande vitória do Cruzeiro. Inclusive, eu já falei sobre o processo da criação do canal em outros vídeos, mas basicamente, para resumir, foi o seguinte: eu estava formando em jornalismo, estava trabalhando numa agência de comunicação, que inclusive nem existe, do meu amigo Dani Starling, flamenguista chatíssimo, mas gente boa. Então, assim, veio a ideia da gente fazer um canal. Inclusive, poderia ser feito um canal de Cruzeiro, um canal de Atlético. Era uma agência de comunicação, tá? Era pra gente criar ali a ideia de um canal. E aí ele me passou, pô, cria aí um escopo, uma ideia, uns quadros e tal, beleza. E eu criei e coloquei algumas sugestões de nomes. 6-1 estava entre as sugestões, as outras eram coisas tipo, sei lá, cara, Cruzeiro Cabuloso, Gigante Incontestado. Mas o que acontece? Se usar o nome Cruzeiro, já não pode, né? Cruzeiro é a marca registrada do nome do clube. Então ele falou, cara, 6-1 é muito bom. E acabou ficando. Aí eu criei a identidade visual, essa mãozinha com 6 dedos aí, que muita gente acha que só tem 5 e vai contar. Gente, a mão tem 6 dedos. Tem 6 dedos, gente, tá? E tudo mais. Isso foi lá em 2016, aí o canal mesmo só começou em 2017, mas eu nunca enxerguei a vitória do Cruzeiro por 6-1 sobre o Atlético como
prioritariamente uma zoação com o atleticano. É uma grande vitória do Cruzeiro, um negócio histórico. O Atlético poderia ter rebaixado o Cruzeiro, a gente foi lá e aplicou uma goleada épica nos caras. Então o meu foco sempre foi e sempre vai ser tratar do Cruzeiro, exaltar os feitos do Cruzeiro, criticar o Cruzeiro no momento que for necessário, e infelizmente nos últimos anos a gente teve muita coisa para criticar, mas vamos ter fé agora que o trem está melhorando, tá? Então é simplesmente uma questão de como você enxerga. Não é o nome 6x1, não é para provocar atleticano, é um canal voltado para cruzeirense. Atleticano que aparecer por aqui, quiser participar na moral de uma discussão, participe, irmão, nada contra, entendeu? Tá? O espaço está à vontade, mas esteja ciente que o canal é para cruzeirense. Então, pisou fora da faixa, conversou fiado, vai ser bloqueado, cara. Tem assim, eu diria que milhares de atleticanos bloqueados aqui no canal, justamente porque eu não tô aqui preocupado apenas com o número. Eu quero que a gente tenha uma discussão legal, que a gente tenha uma resenha boa, e o espaço é para cruzeirense, tá? Torcedores de outros times são bem-vindos se quiserem entender que esse é um espaço da torcida do Cruzeiro. E eu encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!